Amigos, estamos de volta com a nossa aula sobre o que é o Espiritismo, usando o livro do mesmo título, escrito por Allan Kardec. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, que é assim, por que você pode imitar alguma coisa? Significa que essa coisa não exista? E remetendo-nos à aula passada, né? Relembrando o que a gente falou, na aula passada a gente estava nessa parte sobre as dissidências, na qual vem o senhor, o visitante, e fala para Kardec: olha só, se existem espíritas ou espiritualistas que não compartilham da mesma ideia, significa que isso não é uma coisa séria, certo? Então o Kardec responde: olha, para toda ciência existem pessoas que, né, são adversários uma da outra, e não significa que essa ciência não exista, né? Existem matemáticos que não concordam um com o outro, físicos que não concordam com o outro, pessoas da língua portuguesa, da língua espanhola e da gramática, da sintaxe, que têm escolas variadas, né? Da medicina e tal, e que usam métodos diferentes, compartilham de ideias diferentes. Isso não significa que a ciência não seja uma coisa séria, né? A divergência só existe na forma sem afetar o fundo, ok? E quanto a isso, depois ele diz o seguinte, Kardec diz o seguinte: os adversários do espiritismo só conseguem fazer zombaria, negação das coisas e mentiras ou calúnias, né? E que para destruir alguma coisa, você tem que apresentar, né, uma prova de que os fenômenos não se produzem, que não é possível se produzirem, né? E isso ainda ninguém conseguiu provar, né? Que não existe os espíritos, que não podem ser feitos os fenômenos. Bom, e aí a gente está na parte da qual a gente fala sobre os fenômenos espíritas simulados, né? Que são reproduzidos ou que são... As pessoas podem fazer uma falcatrua, tipo um truque de mágica para reproduzir esses fenômenos, tá bem? Aí vem o visitante e fala assim: não estará provado que, fora do espiritismo, esses mesmos fenômenos podem produzir-se? E disso não podemos concluir que eles não têm a origem que os espíritas lhe atribuem. Então quer dizer que se um cara, né, que conhece truques de magia, de mágica, né, o cara é um mágico, ele consegue fazer uma coisa que um espírita, né, está fazendo, um médium está fazendo, significa que é mentira o que o médium faz, tá bem? Ele tá querendo dizer que é isso. Aí Kardec fala o seguinte: por ser uma coisa suscetível de imitação, segue-se que ela não exista? Pensa bem, né? Que direis da lógica daquele que pretendesse, por se fabricar com água de Celtes, vinho de champanhe, ser todo vinho dessa espécie apenas água de Celtes? Quer dizer, só porque você falsifica uma cerveja, quer dizer que todas as cervejas são falsas? Né? Isto é privilégio de todas as coisas que apresentam a possibilidade de engendrar falsificações. Quer dizer que tudo que você pode falsificar, você falsifica. Não significa que as coisas que são originais não sejam originais. Aí ele diz assim: acreditaram alguns prestigiadores que o nome de espiritismo, por causa da sua popularidade e das controvérsias de que era objeto, podia servir a explorações. E para atrair a multidão, simularam mais ou menos grosseiramente alguns fenômenos de mediunidade, como já tinham simulado a clarividência sonambúlica, e todos os gaiatos o aplaudiram, bradando: eis aí o que é o espiritismo, tá vendo? A pessoa que não entende vai achar que é aquilo mesmo. Quando se mostrou em cena a engenhosa aparição dos espectros, não se proclamou que naquilo recebia o espiritismo um golpe mortal? Antes de pronunciar tal positiva sentença, deve-se refletir que as asserções de um escamoteador não são palavras de um evangelho e certificar se há identidade real entre a imitação e a coisa imitada. Né? Quer dizer, imagina só, o cara que ele encontra fósseis de dinossauro, né? Aí chega uma pessoa malandra, uma pessoa que quer dizer que os dinossauros nunca existem, enterra um dinossauro falso, né? E desenterra depois, mostrando assim: olha como é que é fácil
falsificar isso, né? A gente já tinha enterrado esse dinossauro falso, esses ossos são feitos, sei lá, de bambu, de madeira, e a gente está fingindo que a gente está encontrando dinossauro aqui. Isso significa que todos os outros dinossauros que foram encontrados são frutos de uma manipulação, né? De alguém que fabricou isso? Claro que não. Aí, olha só, ninguém compra um brilhante sem primeiro estar convencido de não ser uma pedra d'água. Quer dizer, você não vai pagar, né, $1 milhão numa pedra preciosa sem antes ter certeza de que aquilo ali é real. Um estudo, mesmo pouco acurado, tê-los-ia certificado de serem completamente outras as condições em que se dão os fenômenos espíritas. Se além disso ficariam sabendo que os espíritas não se ocupam de fazer aparecer espectros, nem de ler a Buena Dicha. Então, o espírita ele não se ocupa em ler a sorte, em dizer a fortuna, o futuro, se você vai casar com aquele milionário, se você vai conseguir ganhar na loteria, se você vai fazer isso, aquilo. O espírita ele não se preocupa em nada disso. Tá? Em fazer espetáculos com fantasmas aparecendo de trás de cortinas e tal. Não se preocupa em fazer circo, nem ler a sorte de ninguém. Bom, só a malevolência e uma rematada má-fé puderam confundir o espiritismo com a magia e com a feitiçaria. Quando aquele repudia o fim, as práticas, as fórmulas e as palavras místicas destas. Quer dizer, o espiritismo repudia todas essas práticas, né? Então, como é que ele vai ser comparado com isso? Alguns chegaram mesmo a comparar as reuniões espíritas às assembleias do sabate, nas quais se esperam soar da meia-noite para que os fantasmas apareçam. Um espírita, meu amigo, assistia um dia a uma representação de Macbeth, que é uma peça de Shakespeare, ao lado de um jornalista que ele não conhecia. Quando chegou a cena das feiticeiras, ele ouviu o vizinho dizer: "Belo, vamos assistir uma sessão espírita. É justamente o que precisava para meu próximo artigo. Vou saber agora como as coisas se passam. Se eu encontrasse por aqui um desses loucos, perguntar-lhe-ia se ele se reconhece no quadro que tem ante os olhos." E aí o rapaz respondeu: "Eu sou um deles", disse-lhe o espírita, "e posso asseverar-vos que nada vejo que se lhe pareça. Tenho assistido a centenas de reuniões espíritas e nelas nada encontrei que se assemelha a isto. Se é aqui que vim de escolher argumentos para vosso artigo, assevero-vos que ele não primará pela veracidade." Quer dizer, não vai ser um artigo mentiroso. Muitos críticos não têm bases mais sólidas sobre quem cairá o ridículo, a não ser sobre aqueles que caminham tão espontaneadamente. Bom, quanto ao espiritismo, seu crédito, longe de sofrer com tais ataques, tem crescido pelos reclamos que lhe fazem, chamando para ele a atenção de muita gente que nem sequer pensava nele. Os reclamos provocaram o exame e contribuíram para lhe aumentar o número de adeptos, porque se reconheceu então que, em vez de brincadeira, ele era coisa séria. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. No próximo episódio, na próxima aula, a gente vai falar sobre a impotência dos detratores. Espero que vocês estejam gostando. Um grande beijo a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.